que a natureza não dá saltos. É uma afirmação muito curiosa, mas que ela é extraordinariamente verdadeira. Ela apareceu num livro, o livro que foi denominado Princípio da Continuidade, de Gottfried Wilhelm Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716, fim do século XVII, princípio do século XVIII. Este grande homem foi filósofo, cientista, matemático, diplomata e bibliotecário alemão. Mas também demonstrou grandes conhecimentos e genialidade nos campos da lei, da religião, da política, da história, da literatura, da lógica e da metafísica. Ele era rosacruzista, uma doutrina muito curiosa. Então ele afirmou que a natureza não dá saltos. E a propósito, ele disse que o seu desejo era criar uma doutrina compatível com os postulados de todas as correntes filosóficas. Conseguir congregar o que entre todas havia e que podia ser um ponto comum. E estas correntes filosóficas vinham desde os modernos, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, mas também aos antigos, aos aristotélicos e aos escolásticos. Então ele, além de formular novas ideias, buscou aclarar questões que andavam confusas e havia, até segundo ele, alguns enganos nos sistemas filosóficos, principalmente na filosofia de Descartes, e ele queria que eles se reconciliassem pela união dos vários pontos comuns. E descia a detalhes minuciosos de cada corrente desta doutrinária para descobrir concordâncias das ideias, ou então para afastar e retirar aquilo que eram os pontos controversos ou de contradição. Leibniz afirma que assim como a corrente é a causa do movimento do barco, mas não é a causa do seu atraso. E ele fazia esta comparação para dizer que também Deus é a causa da perfeição da natureza, mas não é a causa dos defeitos. Ao criar o mundo tal como ele é, Deus escolheu o menor dos males, de tal forma que ele comporta o máximo de bem e o mínimo de mal. Uma ideia muito curiosa deste filósofo. Leibniz tem a ver com muitos dos aspectos filosóficos estudados pela nossa doutrina espírita, pelo espiritismo. Ele aceitava que a natureza não dá saltos, como já dissemos, ou seja, não passa de um estado para outro, porque entre um estado e outro nós encontramos uma infinita série intermédia. São muitos os degraus da escada. A escada é quase infinita na nossa subida. E é por isso, essa contínua subida que nos aguarda, existe uma perfeita continuidade na natureza. E essa continuidade só poderia expressar-se através de uma análise do próprio infinito. Leibniz opôs-se à física cartesiana, sobretudo à concepção de que um corpo seja apenas a extensão, e também o mecanismo de Descartes ele substituiu por um dinamismo em que o seu conceito novo de força iria oferecer. Para ele, o universo é harmónico, porque Deus assim o estabeleceu. A harmonia da própria natureza, que muitas vezes ela, ao ser alterada, o é por nós, as criaturas que lidamos com a natureza. Esta mesma frase latina, natura non facit saltum, foi dita por Darwin
7 vezes, ao longo da sua imensa obra-prima, A Origem das Espécies. No Espiritismo, nós podemos substituir esta frase de que a natureza não dá saltos por uma outra. A evolução da criatura, do ser, não dá saltos. Não podemos apressar demais o nosso progresso. Cada um está caminhando ao ritmo do seu passo. Nós não podemos apressar o nosso progresso demasiado, porque não suportaríamos um estágio mais avançado para o qual não estivéssemos preparados. Temos que aprender, consolidar, e depois de termos consolidadas aquilo que são as nossas qualidades, as nossas virtudes, podemos então passar ao estado seguinte ou ao estágio seguinte. A condição de espírita não nos favorece em nada. A nossa condição de espírita não nos dá nenhuma vantagem. Apenas aprendemos, na nossa doutrina, que se torna necessária e incessante a busca do conhecimento. Principalmente um conhecimento, em especial. O conhecimento de si mesmo. Conhecermos-nos a nós. E este conhecimento é indispensável e inevitável que se vá tornando uma conquista nossa na prática diária. Caso contrário, não há como levar adiante o nosso projeto de reforma íntima e não iremos ensaiar as necessárias tentativas para aprendermos, sobretudo, o que é a caridade e todas as outras virtudes. Como poderíamos nós transformar-nos de um salto, transformar o nosso arquivo, que é um arquivo milenar, de todos os que estamos aqui? Já vivemos muito. Temos uma vivência muito longa, com muitíssimas reencarnações. E o nosso arquivo no nosso inconsciente é um arquivo vasto, ou vastíssimo mesmo. Lá nós temos registados erros de toda a espécie. Temos lá registado programas que com certeza, quando deveriam ser para bem do próximo, o não foram. Como é que nós iríamos modificar-nos de um salto, um passado que se perde na memória do tempo, cheio de sentimentos menos nobres, ações se calhar até indignas, e não renovamos as nossas atitudes e a nossa vontade firme e forte de nos vencermos a nós próprios? Eu sei que esta minha linguagem pode até ferir-nos quase, mas é fácil nós sabermos de que não podemos ainda ser espíritos muito evoluídos por uma questão simples. Estamos reencarnados aonde? Num mundo adiantado de progresso? Não estamos. Estamos na Terra. Ora, nós reencarnamos em mundos de acordo com o nosso estado espiritual. E se nós estamos num mundo onde há sofrimento, onde há dor, é porque ainda é esse mundo a que nós pertencemos, a que o nosso espírito está distrito. E neste mundo, se nós recuarmos na história, vamos encontrar coisas horríveis praticadas nesse tempo e coisas horríveis praticadas hoje. Por quem? Com certeza lá atrás por nós próprios. Por isso ainda temos as nossas dívidas kármicas e as dificuldades que hoje se apresentam a cobrança, sendo aquilo que nos faz doer, aquilo que nos traz sofrimento. Então não nos admiremos de nós, na nossa doutrina, falarmos das coisas abertamente, sem receio, para que realmente, através do conhecimento que já referimos há pouco, que se torna indispensável, nós conseguirmos fazer a nossa melhoria. Também não podemos deixar que isto de que a natureza não dá saltos ou a evolução não dá saltos, não podemos deixar que isso seja desculpa
para nos atrasarmos. Não dá saltos, mas temos que andar. E é comum, muito comum entre os espíritas, esses argumentos de que não estamos prontos para grandes passos, que ainda somos crianças espirituais, que precisamos dos prazeres da matéria. Até pode ser verdade. Mas, por vezes, isso quer dizer que não precisamos esforçar-nos todos os dias da nossa vida. E aí já não é verdade. Porque precisamos de o fazer. Para sermos pessoas melhores, dignas de recebermos o auxílio e o apoio dos espíritos superiores que se interessam por nós. Porque se nós não merecermos, eles não nos ajudarão. Muitos desses que têm este tipo de argumentos e são condescendentes consigo próprios, conseguem às vezes até ter uma grande bagagem literária. E são fartos exemplos de casos de espíritas ou espíritos que reencarnam cheios de planos e bons propósitos, só que depois se perdem no meio do caminho. Deslumbramo-nos com os prazeres e as ilusões do poder terreno. Parece que a intelectualidade se presta muito bem para a pregação e às discussões filosóficas, mas na prática vêm as desculpas famosas do género: a natureza não dá saltos. Se nós pensarmos, pelo menos, os cristãos, nós sabemos de 2 casos, 2 homens que se transformaram praticamente numa única reencarnação. O apóstolo Paulo e Santo Agostinho. Paulo, o apóstolo, é frequentemente citado na sua famosa afirmação: já não sou eu quem vive, mas é Jesus ou é o Cristo que vive em mim. Paulo, antes de se converter ao cristianismo, era um dos mais acérrimos perseguidores dos cristãos. Só que fazia isso acreditando ser o certo. Seguia as leis da sua religião. Mas Paulo já era um espírito elevado. Se pensarmos bem, ele iria ser, passado muito pouco tempo do curioso episódio da estrada de Damasco, Paulo iria ser o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Ele iria ser o substituto daquele que, à época, era esse sumo sacerdote. Ele assumiria o seu lugar, a fim de que levasse adiante o povo hebreu no seu conceito de religiosidade. Então, antes de reencarnarmos, nós comprometemo-nos com um programa envolvendo inúmeros outros espíritos, encarnados e desencarnados. São programas muito vastos. Nós também podemos ter o exemplo e a constatação disso. Às vezes nós pensamos que temos esta ou aquela família casualmente. Aconteceu. Não é. Tudo é programado. É programação. Programação do lado de lá. E que depois, muitas vezes, vimos ao encontro dessa programação do lado de cá. E isto não é um planeamento determinista. Para nós, os espíritas, não existe determinismo. O destino, nós o construímos a cada dia, a cada momento. Só que ficamos de fazer a nossa parte, prometemos a nós mesmos, prometemos aos nossos orientadores espirituais que seguiremos o caminho certo, caminho reto, sem desvios, sem virmos depois tentar ir por atalhos ou por tentativas vãs. Passamos por um longo e complexo treinamento antes de reencarnarmos. Convivemos antes de reencarnarmos com espíritos com quem temos afinidade, com velhos amigos queridos. E lá é fácil. Lá
É fácil porque estamos cercados de cuidados, treinamentos rigorosos para desenvolvermos a disciplina. Lá passamos o teste com louvor. Lá é a teoria. Só que depois vimos e aqui é a prática. Tiramos uma nota muito elevada na prova teórica. Que nota tiraremos na prova prática? Mau ou medíocre? Com que cara depois nós voltaremos, quando regressarmos a casa, depois do nosso desencarne? Com que cara nós voltaremos para junto daqueles que nos instruíram e que prepararam esse programa que deveria ser de mérito para nós? Ajudaram-nos, facilitaram a nossa vida, facilitaram a nossa vinda para a própria matéria. É verdade que a natureza não dá saltos, mas não podemos adiar o nosso progresso indefinidamente. O Espiritismo ensina-nos que todos os espíritos, sem exceção, são criados do mesmo modo por Deus, simples e ignorantes. E isto nós o encontramos no capítulo 7º, na parte 2ª do Livro dos Espíritos. Porque se fôssemos criados prontos, perfeitos, não teríamos merecimento para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Temos que conquistar essa perfeição com trabalho próprio, com o esforço contínuo próprio, para que assim tenhamos o mérito de sermos perfeitos. Todavia, sermos criados simples e ignorantes não significa ser mau ou bom. Isso fica por conta e através do nosso livre-arbítrio. Ele é que vai determinar as nossas ações, se são boas ou se são más. A nossa vontade. Somos nós. Não é ninguém que nos obriga, somos nós que queremos ser bons ou queremos ser maus. E o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo cada vez mais, à medida que evoluímos, moral e intelectualmente, porque é necessário crescermos nestes dois campos. Primeiro mandamento da nossa doutrina: amai-vos. Segundo, instruí-vos. Lá está a moral a par com a intelectualidade. O amor levando-nos para a alta moralidade, a intelectualidade levando-nos para o conhecimento através da instrução. Então, partindo de espíritos imperfeitos, até chegarmos a espíritos puros, temos um longo caminho. Não pode ser de um único salto. Vamos de degrau a degrau sem esses saltos. Mas por um desses mistérios que envolvem a própria natureza humana, é difícil entender, porque os homens preferem às vezes tentar saltar etapas, mergulhando uma lição tão simples e clara, mergulhando-a num caldo de receitas místicas, buscando transformações apressadas e drásticas quantas vezes, porque se quer ser demasiado bom depressa. E devemos sê-lo, mas não vamos consegui-lo se não nos esforçarmos. Quando fizermos isto, os resultados são as ideias estapafúrdias que nós vemos por aí. E tantas pseudo-religiões que descambam para ameaças contra a própria humanidade. As mais variadas. Não é só o exército islâmico, como nós mais recentemente estamos assistindo. Muitos outros, porque as perseguições continuam. João Batista Conrado, um artista plástico, também gráfico e educador pela arte, faz uma curiosa afirmação, muito bonita. A vida é movimento incessante. Sempre nós estamos em mutação. É uma eterna dança cósmica. Toda a energia positiva mal canalizada, gera desequilíbrio e apodrece. É direcionada agora para atitudes negativas. Ela deixa de ser positiva.
e, além de negativas, são autodestrutivas do cidadão e, consequentemente, do meio social onde vive. Na dinâmica cósmica não existe inércia. Nada está parado. Todas as coisas se movimentam dentro de uma determinada ordem. Unidade, harmonia e equilíbrio. O homem não foge a esta lei universal. E se fugir, vai-se dar mal. Ele ainda afirma: a vida é aquilo que fizermos dela. O que nós quisermos, nós faremos. Então o espírito pode conservar, durante muitos anos, a ideia de que ainda pertence ao mundo corpóreo. Desencarnamos e não nos apercebemos. Quando a nossa ligação à materialidade é demasiado apertada, ela puxa-nos, suga-nos para continuarmos aqui junto daquilo que é o mundo material. Isto é uma ilusão. E esta ilusão não é apenas exclusiva dos casos de morte violenta. Parece ser consequência da materialidade da vida terrena. E a persistência do sentimento de tal materialidade, mantermos-nos agarrados à matéria, não pode ser vencida e depois será um suplício para o próprio espírito. Além disso, aí, neste facto de não nos apercebermos que desencarnamos, continuar do outro lado da vida fazendo as mesmas coisas que fazíamos do lado de cá, pensamos nós, encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo. É o nosso perispírito que está do lado de lá com a nossa forma física. Embora, como nós sabemos, um corpo semimaterial e o próprio espírito fluídico. Porque para que eu, do lado de lá, ainda me julgue neste mundo, que eu quero continuar fazendo o que fazia, não pode ser de outro modo, que realmente a minha aparência tem que ser muito, muito semelhante ou mesmo igual. Às vezes entregamos-nos do lado de lá aos nossos afazeres. É preciso que se veja na forma e num corpo como continuando na vida física. Criamos essa ilusão. Se dele só restasse um sopro, um vapor, uma centelha, não nos enganaríamos quanto a essa situação. É assim que o estudo sobre os espíritos, mesmo vulgares, nos esclarece quanto ao estado real do mundo invisível e confirma as mais importantes verdades que a nossa doutrina apresenta. Enfim, o que se confirma por milhares de depoimentos de espíritos que vêm trazer-nos esses testemunhos. Espíritos desencarnados que desconhecem a sua real situação após a morte do corpo, e isso representa. Se nós levarmos a sério as informações que eles nos trazem na literatura complementar da nossa doutrina, se levarmos a sério, isso é uma séria advertência para nós, que estamos preparando o amanhã feliz ou desventurado. Através do quê? Do nosso livre-arbítrio. Porque o nosso amanhã vai ser o resultado do ontem e do hoje, e nenhum de nós pode fugir de si mesmo. Então, se morrer é relativamente fácil. Basta que qualquer falha num dos componentes orgânicos, num dos nossos órgãos vitais aconteça. Basta que a nossa máquina física se desregule para nós morrermos. É necessário também desencarnarmos os nossos pensamentos materialistas. Deixá-los ficar junto ao corpo e sigamos apenas com o espírito, levando na nossa bagagem aquilo que construímos de bom. Assim, deixaremos de estar agarrados às preocupações que ficarão para trás, porque não vale a pena nós levarmos-las, porque elas são adstritas a nós e quando voltarmos na próxima reencarnação teremos que as enfrentar.
O progresso, então, deve ser procurado em todas as dimensões. Procurarmos, esforçarmos-nos por progredir enquanto estamos aqui encarnados, mas também, ao irmos para o mundo espiritual, continuarmos preocupados com esse progresso. E o nosso mérito virá do esforço dessa conquista. Se é verdade que a condição de desencarnado nos pode oferecer mais amplos recursos para o conhecimento, não temos o atrapalho da matéria, mas precisamos ser espíritos lúcidos, então não pensemos que o que não conquistarmos aqui, vamos conquistar lá. Desiludamo-nos, porque as nossas conquistas têm que ser paralelas. Quanto mais lograrmos alcançar aqui, mais fácil será continuarmos lá. Cada alma vai adquirir os seus méritos, os seus conhecimentos, numa continuidade de esforços, e tanto mais esses esforços sejam empreendidos por nós, tanto melhor para a nossa condição de espíritos. Ainda assim, a nossa doutrina prova-nos de que as duas dimensões do mundo, antigamente nós dizíamos este mundo e o outro mundo, hoje temos que pensar de modo diferente. O mundo é o mesmo, é o mundo terra, aqui na dimensão material, lá na dimensão espiritual. Mas o mundo é o mesmo. Nós somos espíritos ou almas adstritas a este mundo, por enquanto. Enquanto não evoluirmos o suficiente para podermos alcandorar a mundos melhores. Então, estas duas dimensões do mesmo mundo interpenetram-se. Ocorrem muitas vezes inspirações que chegam a nós para nos ajudarmos a dar o salto de progresso individual e muitas vezes o próprio progresso da Terra. Quantos homens extraordinários Deus nos tem enviado para que o nosso mundo possa progredir? Nos mais variados campos, na religião, na política, na ciência. Vez por outra, Deus manda-nos essas almas grandes para que haja progresso no nosso mundo. Então, os invisíveis, os espíritos sem corpo, sobretudo os puros, fazem parceria. Parceria com os que estamos aqui num corpo de carne. Há muita coisa ainda para ser desvendada. A mediunidade não é uma vara de condão que a tudo responde sobre os mais variados e transcendentes enigmas do infinito. Não. A mediunidade ainda não nos responde a tudo, mas abre janelas bem expressivas para nós compreendermos a nossa própria imortalidade. Nunca mais morremos. Acaba o nosso corpo, continua o nosso espírito, para voltar num outro corpo que um dia acabará, para nós regressarmos, voltarmos para um outro corpo. A nossa corrente evolutiva através das reencarnações. O livre-arbítrio, a nossa vontade, não teria sentido se as grandes verdades não fossem entregues sem esforço da nossa parte. As coisas serem-nos oferecidas de bandeja. Qual era o nosso mérito? Todos estamos sujeitos à lei do progresso. E esta lei não é só para nós. É uma lei para todos os mundos que povoam este universo sem fim. É a lei para todas as dimensões, para todos os quadrantes da vida. A lei do progresso, que é a lei divina, que é a lei de Deus, que é a lei natural, ela funciona em todo o lado e para todos. Então, que não temos nenhuma dúvida agora de que a natureza não dá saltos. E isso é muito bom. Vejam bem, quando jovens, nós queremos tudo para ontem. Queremos fazer e acontecer. Queremos resultados imediatos. Muitas vezes vamos atropelando fases. Queremos que o salto seja grande e não pode ser. Quando adultos, queremos o sucesso. Queremos muitas conquistas. E muitas vezes não esperamos o tempo necessário para que essas conquistas ou esse progresso possa acontecer.
esse sucesso. Talvez por isso sejamos tantos adultos por aí pulando de galho em galho. Tanta gente disparando para tudo quanto é lado, tentando descobrir a fórmula mágica para o sucesso. Veem alguém que está no caminho certo e tentam repetir a mesma fórmula. Ora, não existe uma fórmula pronta para o sucesso. Não existe um modelo definido ou formatado. O que existem são práticas vencedoras. Trabalho, esforço, empenho. O que existem são pessoas que acreditam nos seus sonhos e vão à luta. Luta boa, entre aspas. Vão ao trabalho. Pessoas que constroem um caminho, que plantam, cultivam e colhem o resultado dos seus esforços. Por isso, assim como um bebê precisa gatinhar para aprender a andar, nós precisamos dar passos para percorrer o nosso caminho. Ninguém corre uma maratona sem antes fazer percursos pequenos de treino. A pouco e pouco vai granjeando os músculos que lhe podem permitir depois fazer essa longa caminhada. Então, ao contrário de olharmos para o outro e tentarmos copiar a sua fórmula de sucesso, se realmente ele o tem, admiremos as boas práticas. Admiremos se esse sucesso for resultado de uma boa prática, porque há muitos sucessos que nós não devemos querer de maneira nenhuma. Então construamos o nosso próprio caminho. Plantemos a nossa semente. Vamos regá-la, protegê-la, adubá-la, cultivá-la. Sabemos que algumas não irão florescer, mas em contrapartida, outras tantas, se calhar mais de metade, irão florir belíssimas no jardim da nossa vida. Alguma coisa precisamos aprender e desde já. A vida é feita de vários momentos. Momentos em que trabalhamos muito, estudamos muito, amamos muito. Tudo é muito. Até os problemas às vezes são muitos. Mas existem também aqueles momentos onde temos a sensação que não sabemos o que devemos de fazer. Não sabemos exatamente o que fazer e a situação piora um pouco mais se estivermos ansiosos à espera de alguma coisa ou à espera de alguém. Só aí percebemos que existem momentos para tudo. Para fazer, para acontecer e para esperar, se necessário. São as etapas que se tornam necessárias. E quantas vezes, quando estamos assim nesta ânsia, rezamos para que alguém lá de cima dê uma mãozinha. Não oramos, rezamos. Seja para uma promoção no trabalho, comprar um carro novo, mudar de emprego, ganhar um prémio milionário e tantas outras coisas que nós queremos que eles nos ajudem. Mas ninguém lá de cima vai acelerar nada para nós. Não há como. Sabem porquê? Porque por mais que queiramos, por mais que a gente queira já, tudo leva ao seu tempo. Tudo leva ao seu tempo para nós termos o merecimento de alcançar. Quando até oramos a Deus pedindo isto ou aquilo, só há 2 motivos porque Deus não nos dará. Ainda não o merecemos ou não era o melhor para nós. Pensemos na questão do prémio milionário. Quantos de nós hoje, tranquilos, honestos, comedidos nos nossos gostos, se eventualmente nos aparecessem essas fortunas loucas, quantos de nós não nos perderíamos? Deixando com certeza de lado o que era a nossa vida tranquila para depois passar a ser uma vida desregrada.
uma vida de parcimónia para depois ser uma vida completamente desregrada. Então, tudo tem o seu tempo. Apenas se torna necessário sermos um pouco mais pacientes. E com essa paciência, vamos constatando que às vezes o que estava tão longe vai se aproximando de nós. Vamos tendo o necessário. Vamos tendo o que é preciso. A lição não é nada fácil. Mas também, quando nós nos propusemos, mesmo do lado de lá, antes de reencarnar, quando nos propusemos uma nova reencarnação, ninguém disse que iria ser fácil. Vamos então, neste momento da nossa vida, no agora, no concreto, descobrir o que é que podemos fazer de bom e agradável, enquanto esperamos outras coisas, enquanto não alcançamos o merecimento para outras coisas. Aproveitemos as coisas simples da vida, porque elas são às vezes aquelas verdadeiramente importantes. E nós as deixamos de lado porque não nos apercebemos da importância delas. Coisas simples. Eu estou a pensar, por exemplo, no sorriso dos nossos filhos, na alegria dos nossos netos. Como isso é precioso. E como é uma coisa que é tão natural, nós não damos o valor. Desperdiçamos uma coisa extraordinária. Então temos ainda muito para fazer nas nossas vidas espirituais. Do mesmo jeito que, se Deus nos permitir, ainda temos para fazer na nossa vida carnal, nesta reencarnação. Temos muito para fazer sempre. E não esqueçamos, aquilo que nós fizermos é a nossa sementeira livre. Mas não esqueçamos, a nossa sementeira livre vai nos levar inexoravelmente a uma colheita obrigatória. Semeamos o bem e o amor, iremos colher preciosas dádivas de paz e de felicidade. Semeamos cardos, vamos colher picos. Vamos colocar as nossas mãos à obra de fazermos o melhor que pudermos. Que Jesus nos ajude a alcançar este sucesso. Que Ele, o nosso mestre, o nosso guia, nos ajude realmente a alcançarmos o quanto possamos, embora agora com a tranquilidade e ao mesmo tempo com a alegria de sabermos que a natureza não dá saltos e que iremos devagar. Que Ele nos abençoe. Pela vossa atenção, obrigado.